Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória. Hoje eu finalizo uma série de 4 ministrações baseadas no livro de Ezequiel e eu quero finalizar falando sobre a torrente das águas purificadoras. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Vou ler apenas o versículo 12, que é o tema de hoje. Diz assim: Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore, e que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas que saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. O título da palavra de hoje é Coragem. Por que eu escolhi esse título? O Senhor, eu já falei sobre isso em outras ministrações, em outros vídeos, que o Senhor chama Ezequiel, um sacerdote, como profeta. Ali ele passa por várias questões, várias provações, inclusive a morte de sua esposa, e o Senhor usa a vida dele para alertar o povo. O povo ali voltado para a idolatria, idolatrando até mesmo o templo, a cidade de Jerusalém. E nesse momento, o Senhor usa a vida de Ezequiel para falar para o povo sobre a restauração. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, a gente tem até hinos que falam, né, das águas purificadoras, baseadas neste texto. E o profeta Ezequiel, ele vê as águas saindo ali do trono do santuário, e as águas iniciam nos joelhos, né, nos tornozelos, nos pés, nos joelhos, até que não consegue mais suportar a pressão da água, e ela é como se invadisse todo o templo, todo o santuário. E essa água, ela vai dar alimento, vai produzir alimento na terra. E essa terra vai dar fruto, e quem estiver, será alimentado por esse fruto. E por que coragem? Porque eu quero falar com vocês no dia de hoje sobre as etapas dessa torrente de águas. E para que nós consigamos ir etapa por etapa, nós precisamos ter coragem. Por quê, meus irmãos? Eu não sei se você já teve uma experiência de ir até a praia. Os meus filhos, que são pequenos, quando nós estamos na praia, eles agora não estão crescendo, mas quando eram um pouquinho menores, principalmente o rapaz, que é o Benjamin, ele mergulhava quase na areia. Ele falava, mãe, tô mergulhando. E eu falava, meu filho. Que para ele, a água ali no joelho era incrível. Hoje, que ele já tá mais velho, ele quer ir profundo, porque ele já não tem mais medo. E Vanessa, o que você quer dizer com isso? Quando o Senhor ele vai dando as especificações para Ezequiel, a água vai subindo. E eu quero trazer para você uma reflexão de quanto mais profundo você estiver com Deus, mais a água vai subir, até o ponto de que você não tenha mais o controle. O que o Senhor espera é que nós sejamos 100% dependentes dele. Lembrem-se que Ezequiel já tinha o título de profeta. E hoje, meus irmãos, nós temos que ser corajosos para pregar a verdade, a palavra do Senhor. Eu sempre penso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos com a noiva, quando nós falamos com a igreja, porque a igreja, ela é propriedade exclusiva do Senhor. Porém, meus irmãos, nós temos que pregar a verdade. Nós temos que estar com uma intimidade tal com o Senhor, que aquilo que Ele nos direcionar, Ele nos dê a direção, a coragem e a ousadia através do Espírito Santo. E eu quero que você pare para meditar qual é o nível de água que você está com o Senhor. Será que você está com a água apenas nos pés, nos joelhos? E você está achando que está com controle de todas as coisas? Meus irmãos, eu convido você a mergulhar no oceano do Espírito, a você mergulhar nessa torrente, nessa água que vem do santuário, que vem do trono de Deus para a sua vida e se alimentar do Senhor. Quando a gente fala que o justo viverá pela fé, é em todos os sentidos. Senhor, se o Senhor me deu a direção para falar isso, eu vou falar. Ainda que as pessoas não gostem, ainda que as pessoas não me convidem novamente para pregar a palavra do Senhor, ainda que digam isso ou digam aquilo,
O justo não precisa se justificar. Porém, diante do Senhor, eu vou ter que me justificar daquilo que eu falei ou daquilo que eu deixei de falar. Ainda sobre esse tema, eu quero voltar um pouquinho aqui junto com vocês, ainda no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Vou ter que ler isso com vocês. Diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia, isto é, vigia, aquele que observa, sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirá a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisar e nada disser para divertir de seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Da mesma forma, se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e nem do seu caminho, e ele morrer na sua iniquidade, tu o salvaste a tua alma, porque não vai ser cobrado de você. Irmãos, o mesmo Deus que chamou Ezequiel como sacerdote, o mesmo Deus que chamou Ezequiel como profeta, o mesmo Deus que usou Ezequiel no exílio babilônico, falou para ele: Ezequiel, fale aquilo que eu te mandar. Será que você tem essa coragem, meu irmão? Não é fácil. Ah, não é. Quando você dá uma palavra de bênção, eis que me agrado de você, eis que você é uma bênção, eis que estou vendo a tua madrugada chorando, eis que isso, eis que aquilo. Nossa, que profeta maravilhoso. Eis que você vai ganhar um carro, eis que você vai preparar um marido, uma esposa, um emprego. Só bênção. Agora quando fala, convertei-vos raça de víbora, vai orar, vai buscar do Senhor, vai mudar, vai se converter dos seus maus caminhos. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro tem que chamar pelo nome do Senhor, se humilhar, tem que mudar, tem que baixar, minha mãe fala, baixar o nariz, orar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos altos céus, sararei os seus pecados, restaurarei a sua terra, mas tem que fazer algumas coisas. E o Senhor fala a Ezequiel: te chamei como atalaia, como vigia, porém você vai falar aquilo que eu mandar. Porque se você não falar e aquela pessoa morrer e perecer na sua iniquidade, eu vou cobrar de você. Porém, se você falar e ela não ouvir porque é coração obstinado, tá tudo certo. É ela comigo. E meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um momento que, a depender da palavra, não pode. A depender da palavra dá um processo, a depender da palavra você vai ofender alguém, às vezes você está ministrando a palavra do Senhor, e não, porque aquela irmã tá dando indireta para mim. Não, meu irmão, não é indireta não, é a palavra do Senhor. E o Senhor espera que eu e você sejamos corajosos. Coragem, minha irmã. Coragem, meu irmão. Pregue a palavra do Senhor como está escrito, como o Senhor tem mandado você falar. Não tema o homem, não tema a mulher, porque o Senhor se responsabiliza. Mergulhe nessa torrente de água, mas mergulhe até o ponto que você não consiga mais. Que sabe quando não dá mão, dá pé? Certa feita eu fiz mergulho, eu estava no Nordeste, e eu fui fazer mergulho no fundo do mar. E na hora que eu pulei na água, eu fiquei desesperada porque eu fiquei sem controle, parecia que a Marisa estava me levando. É mais ou menos assim que a gente tem que ser. Senhor, eu mergulhei, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle dos meus lábios, dessa palavra. Mas eu tenho que ter certeza que é o Senhor que está mandando fazer. E aí, meu irmão, isso é intimidade. Intimidade com o Senhor. Eu tenho que ter intimidade com o Senhor. Você tem que ter intimidade com o Senhor. Mas, para nós finalizarmos essa série, aí diz aqui, aí você gostou dessa série? Me conta aí se você gosta aí de séries falando sobre alguém específico. Eu já estou aí pensando em fazer sobre Jonas, enfim, alguns profetas alguns irmãos que quase a gente não vê uma passagem apenas, né? Amós, Malaquias, Miqueias, vamos ver o que o Senhor vai preparar para nós. Mas hoje eu te convido a ter coragem. Coragem para fazer a vontade do Senhor. Coragem para ir na contramão do mundo.
Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer também. Não é porque é normal para todo mundo que vai ser normal para você também. Romanos 2,12, eu sempre falo esse versículo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você possa viver e conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas tem, para saber e conhecer e viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu tenho que ter a metanoia, a mudança de mente, mente renovada, e não me conformar, não achar que é tudo normal. Coragem. A palavra de hoje é coragem. Coragem para fazer o certo. Coragem para falar a verdade. Coragem. Coragem, é isso que o Senhor espera da Vanessa. É isso que o Senhor espera de você. Coragem, meu irmão. Deixe seu like, nos siga, se inscreva no vídeo, compartilhe essa palavra para alguma irmã, para algum irmão que tem se acovardado de falar: meu Deus, eu vou falar para essa irmã? Vai sim. Eu vou falar para o pastor? Vai sim. Eu vou falar para o obreiro? Vai sim. Porque o Senhor se responsabiliza. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Obrigada por todo o carinho que vocês têm tido comigo. É recíproco, devolvo a vocês. Estou orando por vocês, que o Senhor abençoe cada seguidor, que o Senhor abençoe cada aquele que tem parado aí 10 minutinhos para me acompanhar. Amém? Estamos aí já no próximo vídeo, já vou gravar um monte de vídeo, que o Senhor preparar. Então fique aí na expectativa e na perspectiva do nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe. Tchau, tchau.